Tão simples. Eu gostaria que vocês acompanhassem cada palavra, cada colocação. Até as nossas crianças vão entender a mensagem desta noite. Eu vou procurar sintetizar a mensagem, como também vou procurar a trazer a linguagem mais simples possível, porque uma das coisas que a gente aprende e ensina no omelete, né? Na homilética, falei, ninguém me corrigiu, viu? É conhecer o plenário, é conhecer o público, é conhecer a capacidade de percepção do púlpito. E eu vou trazer uma mensagem tão simples. Eu queria que as nossas crianças que ganharam a Bíblia aí, que abrissem comigo segundo livro de Crônicas, ou chamado Segunda Crônicas, que é um livro que narra a história dos reis de Israel, dos reis de Judá, os acontecimentos. E no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Segunda Crônicas 15, a partir do primeiro versículo. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote quem os ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara das montanhas de Efraim. E renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Querido Jesus, mais uma vez eu assumo a tribuna desta igreja, para nesse culto de despedida, de agradecimento ao Senhor, pelos dias que passamos aqui, pelos dias em que a tua igreja cuidou de nós. Somos gratos a ti, Pai, por todas as ricas bênçãos alcançadas das tuas mãos. E agora eu vou fazer uso da tua palavra. Sou teu servo e estou entregue nas tuas mãos, totalmente na dependência do teu Espírito. Pai, me abençoa e me usa de maneira tal que até a criança venha entender o que eu estou pregando, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu teria que ter lido até o versículo de número 16, porém interrompi aqui do versículo de número 9, para ganhar bastante tempo. Já são 8h10. Nós, no primeiro versículo que eu li, está escrito assim: então veio o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, sobre Azarias, filho de Obed. Vou repetir: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Frases como esta, veio o Espírito Santo sobre as pessoas, nós encontramos em várias partes da Bíblia, principalmente no livro de Juízes. Nós vamos encontrar em Juízes 3:10, que diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor,
isto é, Otoniel, que foi um dos juízes, ou um dos libertadores, ou um dos salvadores. E em Juízes 6:34 está escrito assim: veio sobre ele, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Em Juízes 11, versículo 29, está escrito assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Em Juízes 13, 25, também está escrito: o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando, isto é, sobre Sansão. No Juízes 14, 6, eu acho esse versículo muito forte. Diz assim: então o Espírito do Senhor apossou possantemente de Sansão. E para encerrar, em Gênesis 41, versículo 38, nós vamos encontrar as palavras de Faraó, que diz o seguinte: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Muito bem. Então todos vocês ouviram que são vários textos da Bíblia que mostram que o Espírito de Deus vinha sobre as pessoas. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas, ele vinha com uma finalidade útil e maravilhosa. Ele não vinha aleatoriamente, não vinha simplesmente por vir. Vinha para que aquela pessoa cumprisse um propósito, um plano, a vontade de Deus. E nesta noite, esse texto que eu acabei de ler, e vocês já sabendo que o Espírito Santo veio sobre várias pessoas com uma finalidade útil para cumprir a vontade de Deus. O Espírito Santo nunca veio sobre uma pessoa, ou renovou uma pessoa, ou encheu uma pessoa para que a pessoa vivesse ao seu bel prazer. Não, vinha para ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Sabendo vocês disto, o texto que eu acabei de ler, eu quero dividi-lo em 3 partes. Em primeiro lugar, eu quero mostrar no versículo 1 e versículo 2, mais uma vez, diz o seguinte: então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. O Espírito veio sobre ele. O versículo 2 diz: e saiu ao encontro do rei Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Por que eu disse que eu ia dividir o texto em 3 partes? Porque os 2 primeiros versículos foi uma palavra profética. Asa tinha acabado de sair de uma guerra. O seu inimigo, o etíope Azerá, tinha ido contra ele com 1 milhão de soldados e mais 300 carros. E o exército de Asa era apenas 580 mil homens. Pela lógica, vocês são inteligentes, estão entendendo? Quem tinha condição de ganhar esta guerra? Quem tinha mais soldados ou menos soldados? Quem tinha mais, além de ter 1 milhão, tinha 300 carros. E o outro tinha apenas 580 mil soldados. Então a tendência era de Azerá vencer ao rei Asa. Só que Asa fez uma coisa interessante. Se vocês retornarem ao capítulo 14, e versículo 9, 10 e 11, vocês vão encontrar o seguinte: Zerá, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão de homens, 300 carros, e chegou até a Maresa.
Então Asa saiu contra ele e ordenaram em batalha no vale de Zafatá, junto de Maresa. E Asa, o rei Asa, clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, olha, crente, segura esta palavra. Nada para ti é ajudar, quer ao poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Ele não disse contra nós, ele jogou o problema para Deus. Nosso exército é menor, o dele é maior, mas nós estamos transferindo para o Senhor o problema. Que não prevaleça contra o Senhor o homem. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Então, o que acontece? Asa ganhou esta batalha. Recolheu os despojos, levou. Era um direito que quem ganhasse a guerra levar tudo, né? Só lá no caso de Acã que Deus disse: isso aqui não pode levar. Maldição por meio do povo de Deus não pode. Mas, mediante aquela batalha, o rei Asa corria o risco de acomodar. Opa, ganhei uma batalha, não tem mais inimigo, deixa eu ficar tranquilo. Irmãos, muitas vezes o nosso inimigo, o diabo, ele aproveita uma oportunidade de inércia da nossa parte, uma oportunidade de preguiça, para armar contra nós laços e mais laços. Então, Deus, prevendo que iria acontecer isto, porque Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas, o passado, o presente, o amanhã, está tudo nu e patente aos olhos de Deus. Deus agora usa este homem, e nunca mais vocês vão ver este homem ser usado. Deus o levanta, enche do Espírito Santo, e ele profetiza para o rei Asa, para a tribo de Judá e Benjamim, que eram duas tribos ligadas, uma à outra, eram unidas essas duas tribos, que pertenciam ao reinado do sul, enquanto as outras 10 permaneciam no reinado do norte, mas eram duas tribos. E o aviso foi este: ouve-me, rei Asa, você que está governando sobre Judá, você que está governando sobre Benjamim, ouve-me, Asa, Judá e Benjamim, o Senhor é convosco enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, o achará, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Presta atenção. Eu disse que eu iria dividir o texto em 3 partes. Esta primeira parte foi a palavra profética. Foi a palavra de exortação para que o rei viesse a vigiar. Muito bem. A segunda parte está exatamente do versículo 3 ao versículo 7. Se vocês olharem isso aqui, quem lê a Bíblia vai observar que esses 4 versículos era o profeta que estava falando, ele mesmo, não da parte de Deus no sentido da unção do Espírito. E ele disse o seguinte: ele lembrou para o rei de Judá, ele lembrou para o rei Asa, para a tribo de Benjamim, de Judá, dizendo o seguinte: olha, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse a lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava, e naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Do versículo 3 ao versículo 7, o profeta lembra as tribos ali ao povo de Judá e Benjamim e o rei, mostrando que no passado, nos dias dos juízes, o povo, quando ficava desorientado,
sem sacerdote, porque Israel muitas vezes ficou sem liderança religiosa. Por causa de quê? Do pecado, da abominação que entrava no meio do povo. E quando as coisas apertavam, então eles clamavam a Deus, como diz aqui o versículo, quando eles clamavam ao Senhor, na angústia, e que buscava a Deus, eles encontravam com Deus. Então o versículo 1 e 2 foi a palavra profética. Do versículo 3 ao versículo 7 foi a palavra do próprio profeta. E quando ele disse: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Esta é a segunda parte da mensagem. A primeira, a profecia; a segunda parte, a palavra do próprio profeta; e a terceira parte da mensagem foi exatamente a chamada reforma. Por que reforma, pastor? Porque olha bem o que diz o versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia, duas coisas, as palavras do profeta e a profecia vindo da parte de Deus. Quando ele ouviu as palavras de ânimo do profeta: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A Bíblia diz que ouvindo Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, em primeiro lugar, quando ele ouviu aquilo, ele cobrou ânimo, ele renovou as forças. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quantas vezes na nossa vida, no ministério pastoral, e quantas vezes na nossa própria vida de crente, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, nós também precisamos ouvir uma palavra. Nós estamos dependendo de ouvir uma palavra somente. Alguém que chega perto de nós e que traga uma palavra de conforto. Não precisa ser muita coisa, não. Um dia eu estava no meu gabinete orando, atravessando um problema, uma crise difícil. Eu estava orando ao Senhor, quando eu levantei dos joelhos. O pastor Geraldo Casagrande, os meninos que estudam lá conhecem esse pastor. É um amigão, desde quando eu me envolvi com missões, esse pastor está comigo, me ajuda, mantém, sustenta missionário. E ele disse: pastor Zé Oscar, me deu um desejo de ligar para o irmão e ler um versículo para o irmão, mas como a minha Bíblia não está aqui, eu vou citar. Então fala: diga, pastor Geraldo, vamos ver o que Deus vai te usar aí do outro lado da linha para mim. Ele disse: olha, Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia com quem estava indo. Glória a Deus. Aquela palavra foi o suficiente para mim naquele dia, para renovar as minhas forças. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, juventude da nossa igreja, obreiros, procure sempre ter uma palavra para as pessoas. Tem pessoas aí fora precisando ouvir uma palavra nossa. Eu tive uma experiência hoje pela manhã, quando eu estava reunido com os obreiros lá em Santana do Ipanema, num restaurante lá. Uma moça chegou perto de mim e perguntou assim: vocês é de qual congregação? Eu disse: nós somos da Assembleia de Deus, de São Josué, lá de Arthur Moraes. Você conhece? Conheço, mas naquele bairro? Sim, naquele bairro. Ali no lugar, vocês estão ali, nós estamos ali. Ela admirou. Aquele bairro perigoso de um lado, do outro lado tem um prostíbulo, ela conhece e tal. Aí sabe o que ela disse para mim? Pastor, posso confessar uma coisa para o senhor? Fala, minha filha. Primeira vez que eu conversei com a menina. Eu era católica, e quando eu comecei a ler sobre idolatria, imagem de escultura, a Bíblia, não foi ninguém que falou comigo não, a Bíblia disse que eu estava errada, e eu não podia continuar naquilo, e eu saí de lá. Estou procurando uma igreja. Glória a Jesus. Meu Deus, Deus nos leva. E ali eu aproveitei, fui conversando e disse: quando os pastores lá de Arthur Moraes chegar aqui, vou te apresentar conforme eu fiz. E ela disse: olha, o meu pai é muito durão, meu pai é muito religioso,
E eu estou tentando levar o meu pai para a igreja e tal. Ele disse: você pode deixar que eu vou começar a trabalhar com ele hoje. E na hora da reunião, eu levei lá na frente, abracei com ele, nós oramos por ele. Meus irmãos, aquela moça, ela saiu dali confortável. Ela trabalhou ali com alegria no nosso meio ali, né, com a satisfação, e disse que vai para a Assembleia de Deus de São Josué de Artur Moraes. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes as pessoas estão precisando de uma palavra, e vocês não se enganem. Nós, pastores, muitas vezes também precisamos de um ombro amigo, de uma palavra. Tem uma missionária lá em Vitória, a cantora Keila Barreiro. Ela já esteve aqui, esteve lá no Santana Ipanema. Aquela irmã, ela me tem uma consideração de pai. E todo dia pela manhã, ela me manda uma mensagem pelo celular. Que o seu dia de hoje seja assim, 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 assim. E que você seja guardado. E ontem, quando ela mandou a mensagem para mim, logo em seguida, o boi atropela o meu carro. Eu respondi para ela quando eu vim aqui no posto, que lá não pega, né? Quando chegou aqui, eu respondi a mensagem agradecendo. A sua mensagem chegou na hora certa. Então, eu estou abrindo esse parêntese para conscientizar vocês, igreja, que pertinho de nós tem pessoas precisando ouvir uma palavra da nossa boca. Não é muita coisa, não. Aprenderam isso? Guardaram com vocês? Não precisa ser uma pregação. Uma palavra que aquela pessoa está precisando ouvir da sua boca, como mulher de Deus, como homem de Deus, como uma moça de Deus, um jovem de Deus, enfim, como um cristão. Aquela pessoa às vezes está desesperada, desorientada, e ela ouve uma palavra da boca de um crente, mas tem que ouvir também de um crente alegre, de um crente animado. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes chegam perto de nós: ah, pastor, eu estou precisando de uma palavra, ore por mim. Ih, meu irmão, minha situação também não está boa, não. Eu não tenho palavra nenhuma. Ih, você não sabe como é que está. Ai, minha mulher está manca de uma perna, mais isso, daquilo, tal, eu não vou, não tem palavra para você, não. Aí a pessoa: mas que crente? Está pior do que eu. E diz que é crente, diz que é missionário, diz que é missionária, estudou lá em Vitória e voltou, está pior do que eu. E agora, qual é a reação daquela pessoa? Se procura uma palavra do crente, o crente não tem a palavra, sabe onde vai parar? Lá no centro espírita, porque o crente não tem uma palavra para ele. Vai parar lá no macumbeiro, no rezador, porque o crente não teve uma palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês esta noite: o Espírito de Deus está sobre mim, sobre vocês, para termos uma palavra para as pessoas. Glória a Deus. Uma palavra somente, gente, resolve. Uma palavrinha. Muito bem. Então, o rei Asa, ouvindo estas palavras e a profecia, sabe o que aconteceu? Ele esforçou. Outra coisa, nós temos que nos esforçar. Deus nos dá uma visão de trabalho. Não precisa esperar que vai cair do céu e que vai acontecer do jeito que Deus falou. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que correr atrás daquilo. Quando o pastor Quintanilha vai lá em Vitória para trazer caminhão de comida, ele não fica lá dentro de Jardim América, lá nos bancos: Senhor, manda, Senhor, manda 1 tonelada, 2 toneladas, manda uma carreta. Nada, nós entramos dentro do carro, ó, e vamos pedindo nas igrejas, vamos pedindo. Tem que esforçar. Quer fazer alguma coisa para Deus? Esforça-te. Esta é a palavra do Senhor para o teu coração esta noite. Estou trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te convida para você esforçar. Sem esforço, sem força de vontade, você não vai ter condição de fazer nada para Deus. Outra coisa, diz que ele esforçou. Segundo lugar, tirou as abominações, fez a limpeza.
destruir os ídolos. Lá no versículo de número 16, diz aqui que ele, até Maaca, mãe do rei Asa, essa Maaca, que era a avó dele, é que sempre na Bíblia aparecia como mãe, mas era a avó dele, ele destronou a avó, tirou a avó, não deixou a avó ser rainha, porque ela era idólatra. Ele fez uma limpeza, ele fez uma reforma. Diz a palavra de Deus que ele renovou o altar, ele tirou tudo que não prestava do meio do povo de Deus, ele fez uma verdadeira reforma. Só que depois que ele esforçou, que ele fez a limpeza, que ele começou a fazer a reforma, tirando tudo que não prestava do meio do povo de Deus, aconteceu uma coisa muito interessante. E é aqui que eu quero chegar para os senhores pastores. Ouve Lira, ouve Quintanilha, ouve Samuel, ouve Alex, ouve Nilton, ouve Wesley, Elvis. É porque os dois nomes são tudo bonitos e ele também é bonito, não tem problema não. Olha, minhas irmãs e meus irmãos, jovens obreiros, o versículo de número 9. Então, olha aí, segura esta palavra, pastores. Então, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, que era uma outra tribo, de Manassés, que era uma outra tribo, de Simeão, porque de Israel, do reinado do norte, estava descendo para o sul, porque vinham em grande número, vendo que o Senhor era com ele. Aleluia! Aqui está o segredo do ministério. Aqui está o segredo da prosperidade, do crescimento da igreja. Quando Deus é conosco, está conosco. Tudo que nós colocamos as mãos, Deus faz prosperar. E o mais interessante, quando estamos crescendo, prosperando, a notícia corre e as pessoas são atraídas. Quanto mais alegre o culto, mais as pessoas querem vir para o culto. Quanto mais direcionada é a mensagem de maneira que as pessoas entendem, as pessoas querem estar no culto. Sabe por quê? Porque existe dentro de nós, do homem, sede pelas coisas de Deus. Nós queremos coisas boas, nós queremos hinos bons, nós queremos mensagens boas, mensagens inteligíveis para a nossa edificação. Eu tenho certeza esta noite que até as nossas criancinhas aqui estão entendendo o que eu estou falando. Quando o rei Asa limpou Israel, tirou os ídolos, tirou a idolatria, destituiu a sua avó, mexeu até com a avó. Não deixa a sua avó te perturbar não. Cuidado com as vovós do ministério. Cuidado com os Marcos e com... Mas é verdade. Traz-me Marco, mais tarde Paulo diz que agora ele vai me ser útil. Mas chega uma hora que não é útil. Ouça o que eu estou dizendo aqui, meus filhos. A limpeza que ele fez, a igreja tem que ser limpa, viu? A igreja não pode ter pecado escondido, pecado oculto. É claro que quando um crente erra, a gente disciplina, mas disciplina com amor, porque nós queremos que ele seja resgatado. Nós queremos que ele volte. Na minha época, quando eu aceitei Jesus, eu já contei para vocês. Se eu não contei, eu vou contar. Se já contei, você vai ouvir mais uma vez. Eu aceitei numa igreja tão rigorosa, que eu chorava. Se um dia eu chegar a ser pastor, tem que ser diferente. O meu irmão enchia a cara na birita. Sabe o que é birita? 51, cachaça. E passou a mão numa faca, ele deu de cima de mim. E cidade pequena, você já viu, de repente a notícia espalha. E eu saí na frente correndo. E o meu irmão com a faca querendo me matar. E eu, socorro, 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 tal. E na sexta-feira seguinte era o culto de membro da igreja. Quando eu cheguei lá, tinha uma ordem lá de exclusão para mim. Porque disse que eu tinha feito escândalo na cidade. Pois eu corro da morte. Eu corro da morte e fiz escândalo. Presta atenção. Gente, vocês não sabem, mas foi 30
cada dia aqui, ó, sem direito à paz do Senhor, não me chamava de irmão Oscar, é dizer Oscar, me tiraram o conjunto das crianças que eu era regente, me tiraram o coral, me tiraram de ser professor de escola dominical, tiraram tudo, e eu fiquei em cima do muro da igreja assim, ó. E os irmãos passaram, boa noite, eu estou ali chorando, pagando o meu preço. Eu disse, se um dia eu vou ser pastor, você tem que ser um pastor diferente. Disciplina é para corrigir o erro, sim, sarar a ferida, mas tem que ser dada com amor. Glória a Deus. Disciplinou, meu filho, você está disciplinado, você errou, mas ó, não some dos cultos não, vem para o culto, vem para a reunião, para a pessoa ter força. Você foi disciplinado porque você errou, mas você tem que estar congregando, você tem que estar na igreja, porque senão o diabo tira proveito disso. Não foi que Paulo disse lá em 2 Coríntios? Para que ele não fosse consumido de tristeza, de demasiada tristeza, e que Satanás não tirasse proveito. Você não se engane, irmãos, Satanás procura tirar proveito em todas as nossas besteiras. Muito bem, mas deixa eu voltar aqui. Ele limpou Judá, fez uma limpeza. Agora correu a notícia, opa, está acontecendo alguma coisa lá em Judá. Olha, não é que Deus está com o rei Asa? Não é que ele está prosperando? Vamos lá ver. E aquele povo de si ficava. Meus filhos, pastores, jovens líderes, não se preocupem em ser grandes pregadores, administradores. Procuram ter Deus na vida de vocês. Aleluia. Procure ter Deus, saber que Deus está. Os livros são bons, nos ajudam em algumas coisas, tá certo? Mas não esqueçam de que a leitura da palavra, a oração e o jejum, o devocional, um momento a sós com Deus durante o dia, que seja de manhã antes do serviço, que seja à noite, não esqueçam desse exercício, pelo menos uma vez por semana. Tira um período de jejum até a hora que você aguentar, porque isso é um exercício. Tem pessoas que dá dor de cabeça, não aguentam, é porque não está mesmo acostumado. Mas precisa. Quando Deus está conosco, as coisas acontecem na nossa vida, e eu não preciso tocar trombeta e nem falar, as pessoas de fora enxergam. Aleluia. Estou quase terminando a pregação, 8h40, mas eu queria falar isso para vocês. Eu estou desde ontem batalhando em cima dessa palavra, e acrescentando, li lá no Alex, escrevi, fui escrevendo devagarzinho. Às vezes eu estava lendo, cochilava, acordava, escrevia, mas eu escrevi. E agora que eu estou pregando, quantas coisas mais está vindo que dá outra mensagem. Aleluia. É assim que o Espírito Santo faz. Aleluia. E vou dizer uma coisa, e eu tenho testemunho aqui agora, ninguém falou nada comigo. Quantas vezes nas minhas palavras aqui, você aí no banco falou assim, ó, ele vai falar isto agora, vai encaixar isto agora que ele vai falar. Porque acontece, o Espírito Santo, ele testifica conosco. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E você na sua mente assim, se ele falar esta palavra, vai encaixar na mensagem. Não é assim? Não é isso que você está rindo, não é verdade? Eu conheço. Se ele falar isso, vai encaixar na mensagem, vai dar direitinho. Sabe o que é isso? É o testemunho do Espírito Santo com o nosso espírito. Deus testemunha. Então, deixa eu dizer para vocês o grande segredo aqui. E ajuntaram em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram um sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas, e trouxeram o que ganharam na guerra, ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram festa. Crente, quando tem vitória, tem que dar culto de ações de graça, viu? Aleluia. Aleluia. Quando Deus te dá uma bênção, chega aqui na igreja e diz, pastor, quero dar um culto de ações de graça, quero oferecer o meu sacrifício, porque Deus me deu vitória. Aleluia. Eles foram festejaram. Aleluia. Só que depois da festa, aconteceu um negócio inacreditável. Eu acredito porque está escrito na Bíblia.
Não foi uma imposição do rei Asa, não. Rei Asa não impôs nada. Diz o versículo de número 12: e entraram no concerto de buscar ao Senhor Deus dos seus pais com todo o coração, com toda a sua alma. Eles fizeram uma aliança com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eles se juntaram. Quer saber uma coisa? Vamos fazer uma aliança com Deus. Nós vamos buscar, nós não vamos parar de buscar a Deus. Igreja do Senhor que está aqui presente, tanto a congregação aqui como a congregação de Arthur Moraes, se vocês entrarem no concerto de buscar a Deus, vocês verão coisas extraordinárias nesse Nordeste. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para a minha querida igreja. Daqui a pouco mais eu estarei indo embora, mas o pastor Samuel. E tudo que eu orei a Deus esses 2 meses antes de vir para cá, desde novembro orando ao Senhor para que Deus me desse experiência nesta viagem, desde o primeiro dia que cheguei lá no retiro, eu comecei a ser impactado. Deus começou ali a ministrar no meu coração, porque cada viagem que eu faço eu digo: Senhor, eu quero uma experiência nova para a minha vida cristã, para a minha vida espiritual, para o meu ministério. Eu não posso fazer uma viagem longa desta, risco de vida, e voltar sem uma experiência do Senhor. E quero dizer que cada culto, que cada reunião aprove o Deus consolar e confortar o meu coração. E nesta noite não está sendo diferente. O Senhor está aqui neste lugar. E Ele quer que eu, que você, que nós façamos uma nova aliança, de andarmos direito na presença dEle, de sermos mais quentes na presença dEle, de orarmos mais a Ele, de lermos mais a Sua palavra, de jejuarmos mais, porque teremos uma igreja poderosa, uma igreja do avivamento, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja para sacudir o Nordeste. É isso que Deus quer fazer. Quando eu convidei o pastor Samuel para vir comigo, eu convidei o pastor Samuel e convidei o pastor Adeildo, do sul do estado, lá de Ibatiba. Falei: olha, nós estamos indo para um período de avivamento com a igreja. Em todos os lugares que nós pregamos, tentamos passar esta mensagem para a igreja. Porque, irmãos, uma igreja quando esfria, ela aceita tudo. Uma igreja quando esfria, ela não tem noção de pecado. Uma igreja quando esfria, ela tem contenda, murmuração, discussão, fica um clima ruim. Mas quando ela está avivada, cantando, salmodiando ao Senhor, dando glória a Deus, aplaudindo o Senhor, oh, o amor de Deus, o amor de Cristo invade o nosso coração, e nós começamos a amar os irmãos, a perdoar a fraqueza dos fracos, a abraçar os caídos, a correr atrás dos perdidos, porque a igreja está aquecida pelo poder do Espírito Santo. E nesta noite não está sendo diferente. A presença de Deus está patente nesse lugar. A unção do Espírito Santo está caindo nesse lugar. Se você não está sentindo, eu estou, e aqueles que estão, glorifique a Deus. Eu cheguei aqui, encontrei esse slogan: Paz do Senhor, Igreja do Avivamento. Gostei, mas tem que corresponder isto. Só o barulho não faz sentido. Só o aplauso não faz sentido. Quando se fala em avivamento, fala em arrependimento de pecado, em confissão de pecado. Quando se fala de avivamento, fala de amar a palavra. Quando se fala de avivamento, fala de conserto. Quando se fala de avivamento, fala em buscar almas perdidos. Isso é uma igreja avivada. Aleluia. Pode crer que eu estou falando com vocês. Venham para a escola dominical. Venham para o discipulado. Ouça as instruções da palavra. A palavra, ela gera avivamento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Continue gritando, igreja do avivamento. Quanto mais gritar, é melhor, para não esquecer.
Mas também não esqueça do que estou pregando esta noite para vocês. O avivamento gera confissão, arrependimento. Os crentes fogem da aparência do mal. Os crentes fogem da bebida. Os crentes fogem da miséria, do pecado. Porque o seu coração está tão impregnado da presença de Deus que não tem lugar para o pecado na sua vida. Bendito seja Deus. Mas, pastor, não vai acabar não? Vai. Você tem que ouvir mais um pouquinho. Aquele povo entraram no conceito de buscar a Deus, e eles fizeram uma aliança tão forte com Deus, que disseram o seguinte: e todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, foi o povo, viu? Depois que viu que Deus estava com o rei Asa, eles tomaram essa decisão, e foi uma decisão, não sei do momento, um pouco até, um tanto forte, diz que morresse desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Que situação! Que silêncio! Glória. Por que esses caras calados? Ninguém deu glória a Deus agora? Aleluia. Vocês estão vendo que a Bíblia, gente, a reação foi tão forte que eles mesmos, ó, quem não buscar a Deus daqui para frente tem que morrer. Aleluia. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. O juramento, a aliança, o concerto foi tão forte que o povo gritava, alarido. No versículo de número 15: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Aleluia. Eu tenho esse versículo como resposta de uma decisão. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Tem coisas na nossa vida, ou eu tomo uma decisão ou eu não tomo. Como diz uma linguagem lá do meu estado em Minas Gerais: ou eu empolero ou cai na água. Vocês conhecem pinguela? Sabe o que é pinguela? É um pau comprido em cima de um pequeno riacho, e você tem que passar. Então, eu empolero, eu ando ali de cavalinho, eu vou cair na água. Tem coisa na nossa vida que somente através de decisão. E decisão pensada, você tem que pensar muito. Você deve estar aflito que eu pare de pregar para poder ir embora, né? Mas eu não vou entregar o pão pela metade, não. Não posso fazer isso. Eu estou encerrando hoje uma pregação no nosso primeiro trabalho em Alagoas, que já vai para 6 ou 7, 8 anos. Foi aqui onde tudo começou, em Alagoas. E quem começou está aqui, o casal me ouvindo. Daqui foram para lá, já construíram, agora estão com outro projeto de trabalho. É desse jeito a nossa vida. Eu entreguei uma igreja, eu tomei uma decisão, mas eu orei 3 anos. Quando chegou o dia 31 de dezembro, Deus falou comigo: e agora? Pode fazer, que vai dar certo. E deu mesmo. Eu nunca me senti tão bem no ministério conforme estou sentindo agora. Vou falar um negócio aqui, vocês vão assustar. Igreja suga muito da gente. Aleluia. Igreja suga muito da gente. E quando a gente precisa, muitas vezes ela não corresponde. Glória. Agora não, agora eu só estou pregando missões. Tem o meu saláriozinho lá, eu deposito, eu gasto, pago minhas contas, compro remédio para minha mulher, vou vivendo. Agora não, agora eu estou só pregando. Mas 36 anos pastoreando meus filhos. Vocês não sabem o que é padecer. Injustiça, ingratidão é a coisa que mais marca a gente. Como tem gente ingrato. Como tem gente que pisa a gente aos pouquinhos. Só que as pessoas estão semeando uma semente. Outro detalhe. Diz a Bíblia que com toda a sua vontade buscaram. Para buscar a Deus tem que ter vontade. Se você não tiver, tem que ter vontade de buscar Deus.
Se o buscardes, o achareis. Se o deixardes, vos deixará. Oração. Chega uma hora no dia, a senhora que é dona de casa, eu reconheço, eu não sabia que dona de casa trabalhava tanto assim. Depois que eu estou cuidando de casa, meu Deus do céu, agora que eu vejo quantas mulheres trabalham. Filho para a escola, acordar de manhã, termina de limpar a cozinha do café, suja do almoço, termina de sujar do almoço, de limpar o do almoço, suja do café da tarde, e vai por aí, e corta ali, o menino chega da escola, todo machucado, arranhado, lá vai, manda banho, fazer o lanche, daí a pouco chega o marido, às vezes chega com um leão de chácara, também xingando tudo, pisando em todo mundo, como um delegado de quarteirão, e a mulher está ali, e ela passa o dia, se ela não fizer, ela não ora. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque depois que eu estou cuidando da minha casa, cozinhando, lavando, limpando, passando pano molhado, lavando banheiro, coisa daqui e dali, quando o assunto deu meio-dia, quando o assunto deu uma hora, se eu facilitar, é por isso que eu faço o meu devocional de manhã. Acordo cedo, 5 capítulos da Bíblia, leio, dobro meu joelho, entrego o meu dia na mão de Deus, e lá vai eu queimar arroz, queimar feijão, queimar mão, Glória a Deus. Já desse eu fui fritar um ovo lá, o bicho explodiu assim, panela de pressão disparou lá, eu falei, deixa eu correr com ela depressa, suspender ela. É duro ser dona de casa, tá? As donas de casa tinham que ter a carteira assinada pelo marido, pronto. Fala, Deus. Ser dona de casa? Se já é dona de casa, não dá conta ser dona de casa. Ó, quem for casar com Maria, ele já está sabendo, tem que assinar a carteira da Maisinha aí. Muito bem, mas por que o pastor fez esta colocação? Porque o nosso dia tem 24 horas. E tem gente que não busca a Deus, mas na hora do cheiro do pecado, como é que chama aquela novela? Fala para mim quem assiste. Salve Jorge! Big Brother! Ô, fulano tá no paredão, ô, eu torço pro fulano, ô, eu torço pro ciclano, mas não tem um momento para ficar aos pés de Jesus. Aleluia. Como o pastor Samuel pregou ontem lá em Quandu, aquela irmã que escolheu a boa parte, Maria, né? E não será tirada. Minha irmã, escolhe a melhor parte, arranje uma hora no dia. Se o seu casamento está indo de água abaixo, busque a Deus. Se o seu marido não está prestando, busque a Deus. Se a sua mulher não está valendo nada, busque a Deus. Mas não perca a bênção de Deus que Ele tem para nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias e disse: ouve-me, Asa, ouve-me, Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Vou pedir um negócio aqui agora a você. Aleluia. Pega o violão aqui, Lira. Vou cantar um hino com vocês, eu e Lira. Ou vocês também vão cantar. Mas primeiro eu quero encerrar a mensagem. Quero encerrar a mensagem. Que diz assim, versículo 17. A segunda parte do versículo. O coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Aleluia. Em todos os seus dias. Isso aqui quer dizer os dias que ele buscou a Deus. Porque lá na frente nós vamos encontrar um momento de fragilidade dele. Mas ele buscou o Senhor, consertou com Deus e partiu. E logo em seguida veio o seu filho Josafá, que também buscou o Senhor e que Deus deu vitória. Posso encerrar a mensagem dizendo o seguinte: o segredo da nossa vida cristã, minhas queridas irmãzinhas, crianças, adolescentes, meus queridos obreiros, tudo que eu preguei esta noite, meus queridos irmãos, de sã consciência, de são juízo, querendo o bem-estar da nossa igreja, do nosso rebanho. O segredo está em buscar Deus. Aleluia. Busque a Deus, Ele te liberta. Liberta do vício, liberta de tudo. O nosso Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele toca uma palavra de Deus na sua vida esta noite, manda todo o vício embora se você der lugar. Aleluia. Fique de pé agora. Pode cantar ali. Cante comigo com muita alegria. Nunca houve noite que pudesse pedir por nascer
vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,